no... This is a journey into sound. O contrário também é verdade. Olá! Neste episódio a nossa convidada é Maria Moita, arquiteta formada pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, que atualmente a partir de Bangkok e através da International Organization for Migration, IOM, intervém em projetos em situações de emergência e pós-conflito. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Talvez para contextualizar quem nos está a ouvir, comece por perguntar sobre o percurso pessoal que levou uma arquiteta formada num contexto nacional estável, felizmente, para uma circunstância que, se não é desconhecida, pode ser completamente distante para muitos de nós. Como é que tudo começou? Bem, olá, eu começo por agradecer este convite, é sempre bom voltar a casa, à FAU. Então, eu, como mencionaste, eu fiz o curso na FAU há muitos anos e tal como para vocês este mundo era completamente desconhecido para mim e foi durante muitos anos. Eu cruzei-me com o mundo das emergências e dos contextos de conflito e desastre quando por acaso fui convidada para ir para Timor-Leste, também para me juntar a um outro colega arquiteto, também formado pela FAU, e acabámos por ir, uns quantos de nós, integrar uma equipa que estava responsável por fazer o projeto de reconstrução de escolas em Timor-Leste. Isto era em 2002, Timor tinha acabado de passar, não sei se vocês se lembram, por uma transição difícil, da ocupação da Indonésia, o referendo, e houve uma imensa destruição do país, e uma das coisas fundamentais para garantir a continuidade da educação dos timorenses foi reconstruir as escolas. E foi assim então, por um bocadinho por acaso, que eu fui lá parar. Até lá tinha trabalhado com vários arquitetos em Lisboa e no Porto, alguns deles bem quase todos conhecidos, o Dr. Figueiredo, o José Adrião e Pedro Pacheco estavam a começar o ateliê na altura. Depois voltei para o Porto, trabalhei com o CISA e estava a acabar o meu trabalho com o CISA quando surgiu esta hipótese e fomos era para ser 3 meses e acabámos por ficar 1 ano e meio quase. E foi assim que eu descobri este meio, e que é um setor profissional como outro qualquer, e conhecemos imensa gente que trabalha neste âmbito e foi aí que eu fiquei bastante fascinada e interessada pelo tema. Pronto, por razões pessoais tive que voltar para Portugal, mas achei que era mesmo isto que eu queria trabalhar e então achei que então ia aproveitar a oportunidade de estar em Portugal e não poder estar noutros países para aprender sobre o tema e fiz um mestrado em desenvolvimento. Na altura ainda não havia muitos cursos nem muita bibliografia sobre o tema, sobretudo que ligasse arquitetura e desenvolvimento e contextos de emergência, havia muito pouca coisa. Hoje em dia já há muito mais materiais, já há cursos especializados, é super interessante e há coisas, em termos de oportunidades, é melhor. Mas isso quer dizer que me obrigou a fazer um percurso um bocadinho sozinha, um bocado às apalpadelas, tentar descobrir as coisas que eram interessantes, e lá fui fazendo e lá fui descobrindo as coisas. Para acabar, como é que eu estou onde eu estou, depois em 2008, graças ao Prémio Tavra, voltei a Timor-Leste. A minha proposta era precisamente pegar esta coisa da arquitetura e o contexto pós-conflito ou pós-desastre natural e visitar alguns projetos que tinham sido feitos neste âmbito, ou pós-tsunami, e também em Timor-Leste as nossas escolas passados 5 anos, depois nós já temos voltado para Portugal. Pronto, e foi muito interessante fazer essa pesquisa. Eu na altura até fiz um blog e a partir desse blog a Ordem publicou um livrinho, para quem estiver interessado de saber mais. É um relato muito pessoal dessa aventura. E pronto, e através disso eu voltei a entrar em contato com várias pessoas em Timor-Leste e a partir daí depois voltámos todos, já nessa altura já eu e o meu marido com 2 filhos pequeninos, eles acharam que éramos loucos. Francisco tinha 1 ano e lá fomos para Timor. E eu comecei a trabalhar com a IOM porque nessa altura Timor estava na fase final de uma outra fase muito complicada, que foi uma crise interna que provocou imensos deslocados internos, sobretudo na capital, em Dili, e houve campos, formaram-se campos por toda a cidade. A IOM tinha um papel muito importante na gestão desses campos, que é um dos setores de especialidade da organização, e foi preciso fazer o acompanhamento do fecho dos campos, que é uma operação não só logística, mas de apoio social complexo.
e um dos programas do governo era dar dinheiro para as pessoas para ajudar as pessoas a reconstruir as suas casas quando saíssem dos campos e voltassem, as casas destruídas. E aquilo que me pediram para fazer foi um livro de instruções como ajudar as pessoas a reconstruir as casas. Pronto, esse foi o meu primeiro projeto para a IOM e que foi muito interessante porque partiu por um inquérito às tipologias mais comuns e às formas de viver a habitação no contexto de Dili, e a partir daí fazer propostas deles que as pessoas pudessem construir por si próprias. Este é um tema importante nisto tudo, que é a construção que as pessoas fazem por si próprias e qual é o nosso papel. Isso, mas podemos falar se calhar mais à frente nesses temas. Verdade, mas antes desta pergunta sobre os arquitetos no contexto de emergência, gostávamos só de esclarecer, porque há cerca de 2 anos, na conferência que houve no CCB, referiu que a escala de catástrofe ou do conflito é decisiva na intervenção, assim como a escassez económica, técnica ou material. Existe algum método ou modelo pré-definido no modo como o sistema de assistência humanitária responde a estes problemas e recursos limitados? Não. Então, eu refiro muito isso nas conversas com arquitetos, porque eu acho que isso é uma coisa que é difícil, é a parte mais complexa de transformar a maneira como nós pensamos enquanto arquitetos na abordagem destes problemas. Sobretudo no contexto de emergência, no contexto de catástrofe, aquilo que nós temos que pensar sempre é chegar ao maior número de pessoas possível, tendo em conta os recursos que temos disponíveis. Portanto, e como nós nunca sabemos quais são os recursos que vão estar disponíveis, depende das doações que os países dão, depende das próprias capacidades das pessoas, dos governos locais, etc. E, portanto, não há uma fórmula, mas apenas uma forma de pensar as estratégias de reconstrução ou de ajuda humanitária. A reconstrução normalmente já é as partes mais duradouras, mas aquela parte imediata do abrigo imediato de emergência que nós chamamos, a parte fundamental ou a equação fundamental é como chegar ao maior número de pessoas, os recursos disponíveis. Isso pode dizer, muitas vezes, fazer compromissos complicados. Vou-vos dar um exemplo. Normalmente, aquilo que nós fazemos, não é bem a forma, mas os mínimos é 2 lonas. Vocês desculpem se eu de quando hesito porque não estou habituada a falar disto em português, mas são aquilo que nós chamamos os tarpaulins ou os plastic sheetings, que são os 4x6 lonas que são super resistentes à temperatura, ao sol, etc. São 2 dessas, um rolo de corda e, quando possível, alguma forma de paus ou de bambus para ter algumas. Por exemplo, no Bangladesh, em Cox's Bazar, quando aconteceu a chegada dos quase 1 milhão de Rohingya do Myanmar, nós sabíamos que, devido à escala, nós não íamos ter as lonas necessárias. Portanto, tivemos que repensar a solução básica. Acordámos todos, juntámos-nos as pessoas que trabalham nesse setor, acordar que vamos dar 1 a cada família e depois, quando tivermos mais, vamos dar 2. Portanto, é este tipo de coisa que eu estou a dizer, que não há uma solução, não há uma fórmula, mas sim uma clara necessidade de pensar como é que vamos chegar a mais gente com os recursos limitados. À semelhança do que já foi referido nesta conversa, na mesma conferência frisou que são poucos os arquitetos que trabalham nestas missões. O que nos leva a perguntar a tal questão que mais levanta quando conversamos sobre arquitetura de emergência, que é: qual é o papel do arquiteto nestes contextos? A nossa formação profissional é assim tão importante nestas circunstâncias? Eu vou-vos contar uma coisa, vocês não imaginam a quantidade de pessoas, eu já trabalho nisto há alguns anos, que ainda hoje me perguntam: arquiteta, mas o que é que isso tem a ver? Eu já tenho a resposta e digo sempre, olha, 3 palavras: crise, destruição, reconstrução. E as pessoas então, acham já naturalíssimo. Mas de facto não é de todo uma coisa óbvia que as pessoas pensem que os arquitetos sejam necessários. Agora, dito isto, eu acho que os arquitetos são fundamentais, sobretudo na abordagem ao problema da construção em vários aspectos. O planeamento dos campos, por exemplo, plantação dos campos. Quando possível, normalmente os campos estão formados quando nós lá chegamos. As pessoas já montaram os seus abrigos por toda a parte. O que isso não quer dizer que nós não precisemos de então ir perceber, fazer levantamentos, perceber o que é que está feito e o que é que pode ser feito para melhorar as condições de vida. Mais uma vez, o Bangladesh é sempre um exemplo claro. As pessoas instalaram-se numas colinas, o terreno era muito acidentado e depois foi preciso ir fazer um levantamento e perceber quais eram os locais que estavam mais em risco de deslizamento de terras,
onde é que era preciso ir fazer consultação dos terrenos, onde é que era possível criar espaço para fazer caminhos para ligar os vários campos, onde é que era possível fazer pontes para as pessoas não terem que atravessar os rios. Na escala geral, há isso que eu acho que está. Eu acho que os arquitetos, os do Porto têm isto, eu acho que há uma vantagem no curso do Porto em relação a outros, porque nós não somos muito especializados, não é? Eu não sei se vocês já se depararam com essa pergunta, mas se calhar não, mas vão de certeza com pessoas estrangeiras perguntar, és arquiteta de quê? De lojas, de casas, de cidades? Nós dizemos sempre que nós fomos treinados para fazer. Isso é uma vantagem muito grande. E outra coisa que eu acho que no Porto se insiste muito é perceber o contexto, não é? Perceber o lugar, o espírito do lugar. E isso é fundamental para então perceber como é que vamos fazer as nossas soluções baseadas num contexto. Isso é fundamental. Portanto, como eu vos dizia, quando o primeiro trabalho para a OEM em Timor-Leste era fazer um livro com quais instruções para as pessoas reconstruírem por si, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um inquérito para a habitação local. Isso tem sido muito importante, também fizemos isso, por exemplo, no Paquistão, depois das cheias, e depois usámos esses inquéritos para depois fazer uma revisão das tipologias locais, das formas de construir locais, ver onde é que poderíamos melhorar, depois então reintroduzir essas tipologias com cursos ou com ações nas aldeias para ajudar as pessoas a melhorar um bocadinho a qualidade daquilo que elas já faziam. É um trabalho de equipa, estes trabalhos que surgem durante as missões? Isso assim o é? São equipas bastante diversificadas a níveis de áreas profissionais? Então, ok, eu vou ter que explicar um bocadinho como é que isto se organiza. Eu acho que expliquei isso na conferência também, mas nos contextos de emergência, aquilo que foi preciso foi organizar os setores de intervenção. E para cada setor de intervenção há um grupo de pessoas, são reuniões abertas para quem quiser participar, que definem um bocadinho as estratégias de intervenção para cada setor. A especialidade, aquilo que cada um faz individualmente não interessa muito, porque normalmente são pessoas ou que já têm alguma experiência de fazer esse tipo de intervenções, ou até estão a começar, mas têm alguma capacidade técnica, por exemplo, arquitetos que estão a começar pela primeira vez e conseguem perceber o que se está a passar e vão contribuir. Mas não acontece muito ser de repente um grupo de arquitetos claro que no setor do abrigo ou do shelter é onde há mais arquitetos e engenheiros, mas não é só, há pessoas, há químicos, há sociólogos, há de tudo, porque isto tem a ver é muito recente a profissionalização do setor, os cursos são muito recentes, portanto há gente a trabalhar nisto há 20 ou 30 anos que aprendeu a fazer. Tem sido muito importante, só também para vocês, é que nestes setores são também responsáveis por fazer e publicar tipo livros e guidelines, estou mesmo a lembrar de como é que é dizer isto. Guiões? Guiões que fazem esse guião tecnicamente como é que se pode fazer este tipo de intervenções. E depois há muitos casos de estudo, por exemplo, na Somália fez-se assim, será que o caso da Somália faz sentido para ser analisado vamos fazer qualquer coisa no Afeganistão? E a tentar perceber um bocado isso. Lá está, é sempre a análise do contexto que é fundamental. Quando estava a reunir informação para esta conversa, encontrei números um pouco avassaladores. Tendo em conta o relatório Global Trends de 2020 da Agência da Organização das Nações Unidas para os Refugiados, era mencionado que 1 em cada 97 pessoas era forçada a abandonar as suas casas e as suas cidades, e que mais de 3/4 destas pessoas eram deslocadas a longo prazo. Num contexto pós-crise, como é que a ajuda humanitária gera na sua resposta o equilíbrio entre o permanente e o efêmero? E como é que esta gestão se traduz, por exemplo, no desenho do campo e dos abrigos? Se eu tivesse resposta para essa pergunta. Não, isso é muito difícil porque há infelizmente, o setor da emergência, o setor do desenvolvimento são bastante divididos. Desde dos doadores, que normalmente são diferentes, os doadores que financiam a emergência, os doadores que financiam projetos de desenvolvimento são diferentes, muitas vezes não falam uns com os outros, e o mesmo acontece com as pessoas que estão no terreno. Muitas vezes os que estão a fazer emergência não falam com os que estão a fazer desenvolvimento e vice-versa. Isto é um problema claramente mais do que reconhecido, mais do que debatido, e é uma daquelas conversas que se tem ad nauseam, que é como é que se vai resolver isto.
Portanto, mas há problema, mas é tão enraizada a algumas questões estruturantes que é muito difícil resolver. Dito isto, acho que se tem feito um esforço interessante e positivo nesse sentido. E, por exemplo, quando, na parte que mais nos interessa aqui, na parte do shelter ou do abrigo, quando nós fazemos as estratégias de intervenção, nós desenhamos, já estamos a pensar que o processo de reconstrução é um processo, ou seja, aquilo que nós dizemos shelter is a progress, it's not a product, não é? Ou seja, aquilo, a ideia é que o abrigo é um processo que vai do abrigo até à casa e que cabe-nos a nós perceber como é que esse processo pode se desenvolver, quais são os inputs a que fazem que nós contribuem fundamental. E, portanto, quando nós começamos a pensar com as tais lonas, os bambus, já podemos estar a pensar quais são os materiais que vamos dar. Vou-vos dar um exemplo nas Filipinas, a seguir ao tufão Haiyan, que foi o maior da história, uma distribuição, que foram quase 2 milhões de casas destruídas nessa altura. Pronto. Isso quer logo dizer no mínimo 10 milhões de pessoas sem casa. Bom, e então o que fizemos foi distribuir logo ao princípio as tais lonas, para as pessoas terem qualquer coisa só sobre a cabeça. Depois começámos então numa fase da transição, e é isso que tentamos trabalhar, é identificar o que é que pode ser a fase da transição e o que é que podemos dar. E então a parte que a intervenção seguinte foi distribuição de chapa zincada, ferramentas, dinheiro, e depois outra coisa, uma das coisas que foi muito difícil, mas interessante, e que fizemos foi quando percebemos que a madeira que a maior parte das pessoas usava para construir as suas casas era madeira de coco, coqueiros. O tufão destruiu 33 milhões de árvores de coqueiro, porque havia plantações nestas zonas. E, portanto, uma das coisas que nós fizemos foi como é que nós vamos reutilizar as árvores caídas na construção. Portanto, foi preciso montar toda a operação logística para ir buscar as árvores, cortá-las em tábuas e depois distribuí-las para as pessoas. Com o nosso projeto, nós recuperámos mais de 1 milhão de árvores assim, em vez de comprar, etc. Lá está, isto tem a ver com o que eu vos digo e insisto, perceber o contexto, quais são as formas de construir, os materiais que estão disponíveis, como é que podemos montar um projeto à volta disso. Uma das outras coisas que, só para ficar aqui um tema também que eu acho que é interessante apontar, é a questão do dinheiro. Há muitos anos, muito da ajuda humanitária é dar dinheiro às pessoas. Depois achou-se que não, que as pessoas usavam mal o dinheiro, tal, que depois ficavam em dívida, ou jogavam, ou, enfim, não usavam o dinheiro para dar satisfação às suas próprias necessidades. Isto já mudou. Entretanto, 5, 6, 7, 8 anos, já se percebeu que as pessoas são capazes de tomar elas próprias as decisões de quais são as coisas que elas precisam para a sua própria vida. Outra coisa fundamental que assenta aqui é que reconhecer, e isso é que é difícil nestas intervenções de grande escala, que nem toda a gente precisa exatamente da mesma coisa. Apesar de toda a gente ter tido a casa destruída, nem toda a gente precisa das mesmas ferramentas, das mesmas chapas em cada, mas nós não podemos fazer projetos personalizados, não é? Porque lá está, é sempre a questão da escala. Dar dinheiro permite essa personalização das pessoas perceberem, comprarem as coisas que realmente necessitam, complementa aquilo que receberam da ajuda humanitária. Pois nós tínhamos essa pergunta, que era se existia a preocupação que o abrigo respondesse ao local e à cultura, ou seja, se existia tempo e capacidade para que os espaços criados conseguissem se adaptar a pessoas com backgrounds tão diferentes, por exemplo, de crenças, estatutos sociais ou mesmo contextos familiares tão variados. Podes repetir essa última parte, desculpa? Era se existia tempo para os espaços serem criados ou poderem se adaptar a pessoas tão variadas que de repente perderam as suas casas. Pois, eu acho que isso tem muito a ver, essa é uma das coisas que procuramos dar resposta, é que a intervenção que damos seja flexível, de forma a as pessoas poderem adaptar àquilo que precisam. Há aqui alguns pressupostos importantes. Nestes contextos, a grande maioria das pessoas constrói as suas próprias casas. Não é? Portanto, não pede a ninguém para construir. Ou se pede, é alguém na comunidade. É o carpinteiro, ou é o não sei o quê, pronto, que eles pagam. Mais uma razão que às vezes é importante dar o dinheiro. As pessoas poderem pagar alguém para construir as suas. Outras coisas que nós tentamos fazer sempre é perceber
Isto é uma coisa também importante perceber, que é a prioritização. Mesmo que nós tenhamos estas estratégias de chegar ao maior número de pessoas, os recursos que temos, nós sabemos que nós nunca vamos ter capacidade para chegar a 100% das pessoas. Portanto, aquilo que nós tentamos fazer é identificar as pessoas mais vulneráveis, as pessoas que têm maiores dificuldades em recuperar, na retoma sozinhos. Pronto, isso há maneiras de fazer e já temos uma das coisas que perguntavas pelo tempo. Trabalha-se muito depressa, muito e muito depressa no contexto de emergência. Portanto, no segundo dia já há pessoas a fazerem levantamentos, a perceber o que é que se está a passar, a falar com as autoridades locais, com os líderes comunitários, etc., para perceber um bocado qual é a situação. Bom, tudo isto, mais a tal preocupação de perceber o contexto e que, voltando ao inglês, o shelter is a progress, not a product, tentamos ao máximo dar a ajuda, seja um produto final de uma casa construída. Portanto, é mais sobre dar os materiais e muitas vezes a formação técnica às pessoas para depois elas poderem, por si, usar os materiais da forma que lhes convém. Isto liga-se àquela coisa que eu dizia há bocado, que era também perceber quais eram as tipologias de construção local, como é que podem ser melhoradas e depois fazer um programa de educação, pais, ou de formação, nas aldeias, para as pessoas poderem construir. Por exemplo, o Nepal foi um exemplo em que fizemos muito isso. O programa de reconstrução ia ser financiado pelo governo, portanto o governo ia pagar às pessoas para reconstruir. Portanto, nós percebemos que muitas casas tinham ruído por problemas de construção, na qualidade da construção. Portanto, fizemos esse levantamento e depois foi um bocado redesenhar essas formas de construir e depois reeducar. Fazíamos programas de formação técnica, mesmo práticas. Vamos fazer uma fundação e a fundação em pedra. Em questão de tempo, por isso é que nós precisamos daquela primeira fase da emergência e das lonas. As pessoas têm que ter qualquer coisa para as proteger, os elementos, a privacidade, etc. Não é de todo uma solução ideal, mas permite-nos ganhar alguns meses e nós tentamos que seja o menor número de meses, depende um bocado de qual é o contexto, mais uma vez, do governo, quais são mas às vezes são 3 meses, às vezes são 6 meses, depende um bocado. Mas a ideia é então pensar esse contínuo, não é? Qual é a necessidade imediata e depois qual é a solução flexível que pode levar as pessoas a reconstruírem de acordo com as suas necessidades. Sim, até porque esta formação deve ser muito importante para também tornar as pessoas deslocadas mais autónomas da ajuda humanitária, que deve ser, suponho, deve acontecer apenas num período de tempo, devido à falta de recursos, não é eterna. Sim. Além destes 100 abrigos, nos planos de recolocação e reconstrução em que participou, incluíram o pensamento de espaços comunitários, ou seja, além da construção do habitat individual e familiar, existe a projeção de espaços que permitam um certo dinamismo social e diário destas pessoas? Depende do contexto, não é? Há dois contextos aqui que eu acho que estamos aqui a falar um bocado, os dois assim em paralelo e à mistura, mas que convém distinguir. Uma coisa é o grupo de pessoas que têm as casas destruídas, mas que apesar de tudo ainda pode ficar na propriedade, não é? Lá está, com a lona, ainda tem uma parede, ainda tem um poste e pode ficar. Há outras pessoas que perdem as casas e não podem ficar, ou porque foi inundado, ou porque está tudo soterrado, ou foi deslizamento de terras, vão para um campo. Pronto. Outro contexto, há uma guerra, as casas são todas destruídas e as pessoas vão para um campo, que é mais seguro. A fase de recuperação de cada um destes grupos é muito diferente, não é? Porque as pessoas que ficaram na propriedade, na sua própria casa, se calhar até têm materiais ali que conseguem resgatar e conseguem reconstruir a casa um bocadinho à sua maneira. Portanto, depende um bocado da situação da família. Às vezes, se calhar, não vão ser do grupo prioritário, dos tais mais vulneráveis que eu vos falava. Aqueles que estão num campo, quando é um desastre natural, normalmente, claro, com algumas exceções, mas normalmente as pessoas conseguem ao final de algum tempo voltar. Se tiverem, lá está, a dita ajuda material, podem voltar e podem reconstruir as suas casas porque é seguro, porque o terreno foi limpo, as águas já baixaram, ou porque o outro grupo da guerra é mais complicado. E, portanto, o outro grupo da guerra, quando normalmente tem uns conflitos, às vezes são prolongados no tempo. E isso então quer dizer que os campos ficam por muito tempo.
E aí sim, começa-se a pensar um campo como um espaço urbano. E aí começa-se a pensar muito mais como é que os campos são organizados. Há imensas recomendações técnicas como é que os campos devem ser organizados, há imensa informação, áreas mínimas, etc. Quantas pessoas, para calcular quantas casas de banho fazemos para um campo de X pessoas. Pronto, há esses estándares todos. Mas a parte urbana e a qualidade dos espaços comunitários é sempre um tema um bocadinho mais complicado. Mas, muitas vezes se faz e as prioridades são espaços comunitários do género, estou a pensar outra vez nos campos de Bangladesh, estou-se a perceber que era fundamental as mulheres e as crianças terem um espaço seguro para estarem, que não fosse só em casa, como um shelter, não é uma casa. Por questões religiosas e culturais não podem andar no campo premente. E, portanto, começaram-se a criar estes espaços comunitários que depois fazem atividades que também têm a ver com preservar um bocado os hábitos culturais, como, por exemplo, os artesanatos, fazem atividades desse género. Uma questão que é fundamental perceber é que normalmente os campos são congestionados, não há muito espaço, nós não podemos propriamente fazer uma praça. Não, é? Não vai haver esse espaço. Portanto, mais uma vez tem a ver é perceber qual é o problema, quais são os problemas, qual é as prioridades fundamentais, e normalmente tem a ver com drenagem, é sempre um problema a drenagem, mas fazer drenagens à volta dos shelters, blocos para as pessoas, para evitar inundações, fogo, garantir distanciamentos necessários. Se vocês viram, mas há pouquíssimo tempo houve um incêndio horrível em Bangladesh. Enfim, portanto, há todas estas questões que vêm um bocadinho antes daquilo que nós normalmente pensamos como espaços comunitários urbanos quando vimos da Europa. Portanto, há outra maneira de pensar esses espaços que também é importante, mas que eu acho que os arquitetos são importantes para pensar, ajudar a pensar nisso, obviamente. Em relação a estes contextos, eu não podia deixar de perguntar, porque em relação à crise pandémica que estamos a viver, no início do verão passado, o António Guterres, secretário-geral da ONU, afirmou que devido ao Covid os imigrantes e deslocados vivem 3 crises numa só, uma crise de saúde, uma crise socioeconómica e uma crise de proteção. Como é que a ajuda humanitária conseguiu adaptar-se a esta nova logística e de que forma é que isso influenciou o trabalho da arquitetura de emergência? Olha, muitas coisas, como é que eu começo? Ok, vamos começar pelos campos, outra vez. Imaginem campos congestionados, estamos a falar em distanciamento social, não é? Portanto, quando uma das soluções para a pandemia é as pessoas estarem longe umas das outras, isto num espaço congestionado é praticamente impossível, não é? Portanto, teve a ver muito com, mais uma vez, perceber o contexto e pensar em outras formas. Durante a pandemia, as Filipinas teve uma série de desastres, teve um terremoto, teve cheias de tufão, vários tufões, etc. E aquilo que os meus colegas fizeram, que foi bastante interessante, foi nos centros de evacuação, onde as pessoas vão para ficar seguras durante o desastre, depois ficaram durante algum tempo, montaram tendas. Normalmente é tipo, monta-se assim espaços com alguma privacidade, mas há umas cortinas ou só as pessoas ficar distanciadas. O importante foi pensar de outra maneira e então havia tendas individuais para as famílias. Isso foi uma coisa importante. Várias outras coisas que têm, tudo aquilo que vocês veem, mas tipo as estações de lavagem de mãos, as pessoas usar máscaras. Por exemplo, no Bangladesh, essas atividades que eu vos falava há pouco de artesanato que as mulheres e as crianças, as jovens adolescentes fazem, começaram a fazer máscaras para as pessoas no campo. Nós tínhamos um programa também para as comunidades que trabalham à volta do campo, faziam costuras e coisas várias, também transformaram-se e começaram a fazer as viseiras e máscaras para distribuir para as pessoas que trabalhavam no campo e para as pessoas que viviam no campo também. Tem sido também uma sorte, há pouco tempo falava com os colegas sobre, há uma coisa aqui um bocadinho trágica, que é, por exemplo, no Bangladesh, talvez nos campos do Bangladesh, e a maior parte as pessoas que estão vivas já são as mais resistentes, não é? As pessoas mais frágeis, os velhotes com doenças crónicas, infelizmente, se calhar já morreram. Portanto, as pessoas com risco de ficarem com doença grave, com Covid, muitas vezes já não estão nos campos, fazem parte da população original. Eu acho que isso é uma coisa que também contribui para não ser tão mau quanto nós estávamos à espera ao princípio.
Outra coisa que foi importante fazer foi também parte de um setor de intervenção, como vocês podem imaginar, nós estamos aqui a falar bastante da parte do abrigo, mas há a parte do setor da saúde. A parte do setor da saúde há outra parte que é águas e saneamentos, e que os dois juntos foram fundamentais para criar imensas medidas de prevenção e precaução e, portanto, houve centros de quarentena que foram feitos. Outra coisa que, por exemplo, a IOM em particular foi importante, como é a agência que trabalha na parte da migração, nós temos imensos contactos, imenso trabalho em tudo o que é fronteiras e, portanto, nós trabalhamos imenso com oficiais de imigração para os preparar, para gerir um pouco melhor e fazer a detecção de doença e prevenção e cuidados nas fronteiras. Fizemos um grande trabalho de monitorização, quais eram as fronteiras que estão abertas, as terrestres, as aéreas, quando é que abre, quando é que fecha, etc. Para tomar as pessoas. Levando agora a nossa conversa um bocadinho mais para o contexto universitário, como já também esclareceu aqui neste episódio, numa entrevista que fez ao jornal El País em 2008, enfatizou esta relação entre o arquiteto formado pela escola e o arquiteto que as situações de emergência exigem. Desta maneira, gostaríamos de esclarecer se, na sua opinião, esta dualidade de facto existe, ou há espaço na emergência para o tempo, o processo, a virtuosidade disciplinar ou autoral, que nos ensinam em arquitetura? Acho graça de pegar nessas palavras, porque é exatamente isso que eu digo que não é? Exato. Eu sou um bocadinho, se calhar, demasiado definitivo, mas nos programas de emergência de grande escala não é possível pensar no indivíduo. E nós, arquitetos, somos focados a pensar no indivíduo. Dito isto, muitas vezes fazemos os projetos, não sei em que ano é que vocês estão, nem sei muito bem o que é que vocês estão a fazer na escola agora, mas quando se fazem os quarteirões, etc., bom, obviamente estamos a pensar a cidade e não tanto no indivíduo. Portanto, aí não há um cliente, não há uma pessoa com quem estamos a pensar. Mas há a parte da auditoria, de autoria, portanto, e a autoria tem que ser outra. A contribuição do arquiteto tem que ser como identificar, como analisar, perceber o contexto local, perceber que medidas é que vai pôr em prática para chegar ao maior número de pessoas possível, que vão ser elas a reconstruir as suas próprias casas. Qual é o nosso papel nesse processo? E eu acho que isto, eu sei que eu digo imensas vezes, desculpem estar a repetir, mas é que eu acho que isto é que é a parte fundamental de perceber qual é a diferença. Os arquitetos estamos treinados a pensar num problema, e eu acho que isso é uma coisa, uma grande vantagem de ser arquiteto neste contexto. Nós temos uma grande capacidade de analisar o problema e procurar uma solução para o problema. Nós estamos muito treinados para fazer aquilo que eu chamo de zoom in e zoom out, não é? Pensar a cidade e pensar o café. E isso é uma coisa fundamental para perceber o contexto destes contextos. Mas depois nós também somos treinados para depois desenhar a solução. E aqui nós não vamos poder desenhar a solução. Nós podemos contribuir para a solução, mas nós não a vamos definir. Eu acho que isto é que é a grande diferença da forma como nós somos educados na escola ou nas escolas e depois aquilo que é requerido quando nós chegamos a estes contextos. Eu não acho que seja impossível, pelo contrário, eu insisto que é preciso mais arquitetos, por isso é que estou sempre contente em ter estas conversas, que é para encorajar mais pessoas, os jovens arquitetos da FAU, para fazerem este tipo de trabalho, mas é de facto preciso um ajuste. Eu acho que isso não é óbvio, porque depois de 6 anos é difícil pensar de outra maneira, mas é possível e é preciso pensar de outra maneira. Então, para estes futuros arquitetos, e considerando que existem várias formas de fazer arquitetura além do ateliê, que conselhos pode dar aos estudantes que nos estão a ouvir e que se identificam com esta forma de colocar a arquitetura ao serviço humanitário? Como é que um jovem arquiteto se pode juntar a este modo de responder através e com a arquitetura? Olha, infelizmente, comecemos pelo positivo. Quem está interessado, força, invistam, aprendam, há imensos materiais, há imensa coisa hoje em dia disponível que podem explorar e perceber um bocadinho melhor
que é este tipo de trabalho. Infelizmente, é muito difícil entrar neste setor. É um bocado uma coisa que eu nem consigo explicar muito bem, mas quem começa queixa-se muito disso. A maneira de entrar é concorrer a uma vaga e tentar eventualmente selecionar. Só que uma das coisas que é fundamental é ter experiência. Ora, ninguém consegue começar sem ter experiência. Portanto, como é que se começa sem experiência e experiência sem começar? Bom, enfim, é um ciclo vicioso. Portanto, aquilo que eu recomendo e que eu acho que hoje em dia também já há vários programas de voluntariado, há imensa coisa, e se tiverem disponibilidade, e se tiverem possibilidade, e eu sei que nem toda a gente tem, mas se tiverem essa oportunidade de ir, mesmo em Portugal há imensa coisa. Eu tenho uma sobrinha que foi para a Serra da Estrela ajudar a reconstruir casas num projeto que já nem sei qual era, mas há imensas coisas que de facto podem começar a criar essa parte da experiência que depois é recomendada ou para entrar mais formalmente no setor. O outro conselho que eu dou sempre é arriscar. Isto é um bocado arriscado eu dizer isto, mas foi assim que eu fiz. Eu, de facto, quando fui para Timor com 2 filhos a segunda vez, eu não tinha trabalho. O meu marido tinha trabalho, mas era pouco tempo. Eu ainda nem sequer tinha trabalho com a IOM. Arrisquei, não posso garantir que corra bem a toda a gente. Mas se tiverem a oportunidade e a possibilidade de ir para um sítio em crise, não vos ponham em risco de segurança, etc., que achem que podem ganhar um pouco estas experiências, eu acho que é. Olha, a minha sobrinha também foi para os campos na Grécia. Há várias coisas que se pode fazer que ajuda a criar esse corpo de experiência que depois pedem para entrar de uma forma mais formal. Maria, o tempo está a lutar contra a nossa conversa de forma muito injusta. Eu não sei se, para acabar, quer dizer alguma coisa ou ficamos por aqui. Eu acho que eu já repeti a minha mensagem, o meu mantra várias vezes. Foi um prazer falar com vocês, eu estou sempre disponível, fico muito contente que isto seja um tema que interesse os jovens estudantes e espero que com isto eu ajude a estimular a confiança e o interesse de haver mais pessoas a quererem fazer este tipo de trabalho. Muito obrigada, Maria. Obrigada eu.